do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando nesta oportunidade, no quarto trimestre de 2025, a revista que tem como tema o Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando a lição de número 7, lembrando aos irmãos que as 6 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada a Antropologia Bíblica. Este tema que nós já estudamos e estaremos trazendo novamente a definição e o conceito do que é essa antropologia. Amém? Então esta lição de número 7, para a data do dia 16 de novembro de 2025, ela tem como tema os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Nós temos como texto áureo Filipenses capítulo 4, no versículo 8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nós estaremos estudando também esta temática aqui durante a nossa lição de hoje, que tem como verdade prática: o cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. E aqui eu tenho uma referência bíblica aos irmãos. O apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, ele diz assim, no capítulo 10, no versículo 5: e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Nós estaremos agora caminhando aqui para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra lá em Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9, e 2 Coríntios capítulo de número 10, do versículo 3 ao versículo de número 5. Diz assim, Filipenses 4 e 8, o nosso texto áureo: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O verso 9 diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. 2 Coríntios capítulo de número 10, verso 3 diz: porque andando na carne não mitigamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? Nós temos como palavra-chave para a nossa lição de hoje pensamentos, onde começa a nossa batalha, na nossa mente. Então temos que ter uma mente focada em Cristo, na palavra de Deus, para que possamos ter pensamentos saudáveis. Amém? A nossa introdução, nesta lição, nós estaremos vendo que uma reflexão profunda sobre os pensamentos como arena de batalha na vida cristã, a partir da orientação bíblica em Filipenses capítulo 4, verso 8 e também 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 5. Então estaremos enfatizando a importância de uma mente renovada, disciplinada e alinhada com Cristo. Nós temos 3 objetivos para estarmos estudando na lição de hoje. Primeiro, compreender que o pensamento é uma faculdade presente desde a criação, sendo essencial para as decisões humanas. O segundo objetivo é encorajar-nos a assumirmos responsabilidade ativa sobre nossos pensamentos, conforme a instrução bíblica. E o terceiro, conscientizar-nos sobre a realidade da batalha espiritual travada na mente e a necessidade de vigilância contra pensamentos malignos e destrutivos. Nesta oportunidade, como parte motivacional para a nossa lição de hoje, nós temos que a renovação dos pensamentos, segundo Cristo, é a chave para uma vida santa, equilibrada e cheia de paz. Vou ler aqui Romanos capítulo 12, no versículo de número 2, que diz assim: não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de
Deus, amém? Nós estaremos estudando 3 tópicos na lição. O primeiro, uma visão introdutória. O segundo tópico, nós estaremos estudando a gestão dos pensamentos. E no terceiro tópico, a batalha na arena dos pensamentos. Temos aqui então como primeiro subtópico, da nossa lição de hoje, a experiência de Adão e Eva. Quando nós vamos falar de antropologia bíblica, quando nós estamos estudando esta temática aqui, é importante sempre buscar primeiro no Gênesis os fundamentos de nossa compreensão teológica. E olha só o que significa essa antropologia bíblica, que já foi assunto estudado em lições anteriores. Ela é a doutrina do homem segundo a Bíblia, estudando a natureza, a sua origem, a condição e o destino da humanidade, a partir de uma perspectiva religiosa e teológica. E o que ela analisa? Ela analisa a existência humana em relação a Deus, abordando temas como a criação do homem, sua imagem, a semelhança, o pecado, a constituição psicofísica e espiritual do ser humano e a sua restauração em Cristo. Então aqui nós trouxemos novamente a definição deste tema de antropologia bíblica. Ainda neste primeiro subtópico, podemos trazer que o aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação e em seu relacionamento interpessoal com o Criador. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, no verso 28. E disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Antropologia bíblica que nós estudamos. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então, neste conceito ainda, podemos trazer aqui aos irmãos que quando o primeiro casal ele cai em pecado ali no Jardim do Éden, olha o que acontece. Eva pensou que não devia e foi enganada. E Adão não pensou o que devia e pecou. E Paulo vem nos dizendo em 1 Timóteo capítulo 2, no verso 14, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, Eva pensou que não devia, e aí foi enganada. E Adão não pensou que devia. Ou seja, nós temos que tomar cuidado com os extremos, Às vezes não pensamos no que devemos pensar e às vezes pensamos em algo que não deveríamos estar pensando. Neste conceito aqui que estamos trazendo a lição aos irmãos. O segundo subtópico ele vem trazendo conceito e origens. Aqui, pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons e imagens. É assim que se forma o nosso pensar. Qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-los ou rejeitá-los, aprovando-os ou reprovando-os. Nós já lemos Filipenses capítulo 4 no versículo de número 8 e agora estaremos lendo Provérbios capítulo 3, que a palavra do Senhor vem nos instruindo. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Olha o verso 2. Porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e de paz. Eu li aqui Provérbios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 2. O terceiro subtópico, ele vem trazendo características dos pensamentos. Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. E como nós já vimos no segundo subtópico, cabe a nós, se nós vamos ali colocar estes pensamentos em prática ou não. O ser humano tem o livre-arbítrio para poder estar decidindo. Os que são originados de fatores externos são fruto de experiências sensoriais. A mente cria a partir de conteúdos que obtém por meio dos órgãos dos sentidos, como os olhos, o ouvido, a boca, as mãos e o nariz. Por isso, abster-se de toda a aparência do mal é essencial. Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 22, ele vem dizendo: abstenham-se de toda forma de mal. E ainda aqui podemos trazer que não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. O salmista, lá no Salmo 101, do verso 3 ao 5, ele diz:
Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disto se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Temos como resumo para este tópico de número 1, que acabamos de estudar, que os pensamentos fazem parte da estrutura da alma humana e devem ser avaliados quanto à sua origem e natureza moral. Para este primeiro tópico, nós temos 3 questões para podermos estar fixando, o que aprendemos. A primeira questão: qual o conceito de pensamentos? Você conseguiria responder através do que nós estudamos? A segunda questão: em sua amplíssima capacidade imaginativa, o que o ser humano pode construir na mente? E a terceira questão para este primeiro tópico é: quais os fatores imaginários dos pensamentos, amém? Eu vou deixar aqui as respostas, nos slides postados aqui na nossa aula, amém? Caminhando para o tópico de número 2 da nossa lição de hoje, nós temos a gestão dos pensamentos. Primeiro subtópico: imperativo ético e espiritual. Aqui, o uso do imperativo afirmativo pensai indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. É assumir o controle do processo mental e não se deixar conduzir por pensamentos aleatórios ou intrusivos. Aqui, este pensar está se referindo ao texto áureo que nós já fizemos menção em Filipenses capítulo 4, no versículo de número 8. E o que nós entendemos por pensamentos intrusivos? Nós trouxemos aqui uma definição a respeito desse tema, esse pensamento intrusivo. O que vem a ser isso? Vem a ser ideias, imagens ou impulsos involuntários que surgem na mente, muitas vezes de natureza perturbadora, violenta, sexual ou blasfêmia, e que podem causar ansiedade e desconforto, porque conduzem os valores da pessoa. E olha que o apóstolo Paulo ele vem dizendo em Romanos capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 22, para embrasarmos essa temática. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. O verso 22 diz: dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Amém? O segundo subtópico nós estaremos vendo acima da técnica. Em nossos dias há uma profusão de técnicas de gestão de pensamentos. São estratégias de valor relativo que se limitam ao plano da realidade humana, ao nível terreno. Mas olha o nosso norteador, que é a palavra do Senhor. A palavra de Deus vai muito além e nos ensina que a solução é pensar nas coisas de cima e que não nas que são da terra, conforme Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 3, no versículo de número 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Amém? Então aqui, irmãos, nós temos que pensar além das circunstâncias temporais, através de percepção e discernimento espiritual, com a mente de Cristo. Nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comuns a toda a humanidade. Pastor Paulo ainda vem dizendo em 1 Coríntios capítulo 2, versos 15 e 16, porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E para fecharmos este segundo subtópico, além de encher nosso coração da esperança, a encher-nos dos pensamentos e da mente de Cristo, nos afasta de confusão. Amém? O terceiro subtópico ele vem trazendo recursos espirituais. A leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos, inspirados em verdades eternas. O melhor livro para nós estarmos lendo
é o nosso manual de fé e conduta, pois quem conhece melhor a criatura do que quem a criou, né? Quem nos conhece melhor do que o próprio Deus que nos fez a sua imagem e semelhança? Ainda, essa disciplina traz profunda edificação e firmeza espiritual. O salmista no Salmo 37, verso 38, diz assim, no coração ele tem a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Olha a palavra do Senhor aqui nos instruindo. Ainda podemos trazer que meditar é refletir, pensar de maneira detida, ou seja, de maneira cuidadosa, com atenção a detalhes. Salmo 119, verso 131, daí dizendo: abro a boca e suspiro, porque desejo os teus mandamentos. Amém? O subtópico de número 4, ele vem fazendo uma comparação, né? Jerusalém e Betânia. Não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa mente, em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem, né, uma rotina saudável. Em dias de tanta agitação e pensamento acelerado, Jesus nos convida a descansar o corpo e a mente. Marcos capítulo 6, no versículo 31, vem dizendo: e ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. E aí, irmãos, nós aprendemos através do sábio Salomão, né, nesta reflexão que estamos fazendo aqui, que para tudo há um tempo. Eclesiastes capítulo 3, no versículo de número 1, vem dizendo: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Nós temos como resumo para este segundo tópico: o cristão deve assumir o controle de sua mente, usando recursos espirituais e bíblicos para pensar conforme a vontade de Deus. E aqui eu tenho também uma questão, né, para trazer, né, a respeito deste tópico de número 2. O que o uso do imperativo afirmativo pensai, lá de Filipenses capítulo 4, no versículo de número 8, ele nos indica, né? Você pode estar recortando aqui a parte que foi tratada sobre a explicação deste pensai, e para trazermos aqui um pensamento, né, uma reflexão, ele nos diz que nós temos que ter uma conduta ativa e não uma conduta passiva. Lembra? Faz parte da nossa vida o que? O livre-arbítrio, escolhermos se nós vamos cultivar pensamentos maus ou pensamentos bons, pensamentos, se nós vamos ter coisas boas para nos estarmos alimentando, como nós já lemos aqui, buscando as coisas do alto, as coisas de cima, ou se nós vamos ficar, né, olhando só para estas coisas terrenas que vêm acontecendo. Com o que nós estamos alimentando a nossa mente? Essa é uma pergunta, né, que nós deixamos para reflexão. Caminhando agora para o tópico de número 3, nós vamos ver que a batalha da arena dos pensamentos, a batalha na arena dos pensamentos. O primeiro subtópico: influências espirituais. Não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. Olha o que o autor da revista nos pontua e enfatiza aqui. A mente é como uma arena de intensas batalhas. Tudo começa na nossa mente. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, no verso de número 12, ele vem dizendo, um texto bem conhecido, né? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra sangue e carne, né? Nós temos uma batalha, né, pessoal e no coletivo com o inimigo de nossas almas. E ainda, em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar nosso coração ou mente, pois o que pensamos influencia nossos sentimentos, desejos e decisões. Provérbios capítulo de número 4, no verso 23, vem dizendo assim, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém? Ainda podemos trazer aqui que temos exemplos, né, dentro da palavra do Senhor. Judas se deixou levar
por pensamentos ruins. Outros que fizeram isso, Ananias também, são exemplos de que pensaram, né, alimentaram e processaram esses pensamentos. E olha o desfecho, tanto de Judas quanto de Ananias no exemplo bíblico aqui, né? O terceiro subtópico ele vem trazendo, cuidados práticos. Aqui, irmão, o cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. Por exemplo, quais? Não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo, ou seja, né, você não é nem inferior nem superior a ninguém. Ainda podemos trazer, purificar a mente dos maus pensamentos, vigiar contra a mentira de todo tipo, livrar-se da intoxicação. O que vem ser isso aqui? Se ficar se alimentando com as coisas ruins das redes sociais, né? O que mais que nós podemos trazer aqui? Focar a mente no que edifica, né? Ou pelo menos naquilo que vai te instruir, que vai te trazer o quê? Conhecimento. Nada melhor do que nós já vimos aqui, de buscarmos conhecimento onde? Na palavra do Senhor. E também construir relacionamentos saudáveis. Por quê? Contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente. Provérbios capítulo 12, verso 18 diz assim: palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Ainda Provérbios capítulo 21, verso 19 diz: melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e geniosa. Nesse conceito que estamos trazendo aqui, se aplica neste conceito aqui. Então, podemos encerrar esse subtópico trazendo que isso tudo dificulta o quê? A nossa paz interior e o nosso discernimento espiritual, ou seja, contendas, palavras inoportunas, mal faladas, mal aplicadas, vai tirar o quê? A nossa paz interior, longe de nós estes pensamentos. Temos como resumo para o tópico de número 3, a mente é um campo de batalha espiritual que exige vigilância, pureza e ações práticas para preservar a saúde mental e espiritual. Para enfatizarmos o conhecimento aprendido aqui, temos uma questão, né, para estarmos trazendo aqui aos irmãos. Que medidas práticas podemos adotar para proteger a nossa mente? Citamos aqui no mínimo 1 a 5 que os irmãos podem estar averiguando, né, nos slides da nossa aula aqui. Então, caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje. Para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Já fizemos menção aqui de Romanos capítulo 12, no versículo de número 2, que os irmãos podem estar aqui, né, novamente fazendo, né, leitura deste versículo lindo da parte do nosso Deus. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 8. E a lição de número 8 nós vamos tratar sobre emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Se nós aprendemos nessa lição de hoje que para termos uma mente equilibrada, nós temos que nos alimentar da palavra do Senhor, na lição seguinte nós vamos ver que as emoções e os sentimentos, eles também fazem parte desta batalha para nós mantermos o nosso equilíbrio mental, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua saúde, o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus.